Meus irmãos, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo sustento, por essas obras que têm acontecido. O Senhor Jesus fala que as nossas boas obras devem brilhar para que a glória do Pai seja revelada. Tá certo? Eu vou pedir à irmã Maria José que esteja orando nesse momento. Deus, Pai nosso que estás nos céus, a ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Meu Deus e meu Pai, nesse instante em que aqui a tua igreja está reunida, para prestarmos mais um culto a ti, Senhor, nós agradecemos este momento, estas informações que tivemos sobre a obra missionária no Brasil, Senhor. Nós nos suplicamos, Está acabando. Aqui a tua igreja, Deus, quando nós temos mal que precisamos com a tua ajuda e que o Senhor nos dê recursos, condições para nós alcançarmos e ultrapassarmos este alvo de acordo com a tua vontade, com o teu querer, porque nós sabemos que o Senhor quer que todos sejam salvos por ti. Sim. Pai querido, abençoa todos os missionários que estão espalhados por este Brasil, anunciando e pregando a tua palavra, por esses trabalhos, que tudo concorra para a honra e glória tua, Senhor. Ó Deus, fica conosco e prepara os nossos corações para recebermos a mensagem da tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é o último domingo acerca dessa campanha na liturgia, no ambiente de culto. Mas em outubro a gente continua arrecadando. A nossa igreja tem algo de R$6.000 para enviar para essas obras que os irmãos viram. Coloque no seu coração uma oferta, contribua, faça missões. Vamos para alguns recados antes do sermão. Primeiro, queridos, vai entrar outubro, dia 25 nós teremos nosso retiro. Vai ser um dia de lazer ali no Foguete. Eu preciso que os irmãos deem pelo menos um nome nesta semana para a Jéssica, pelo menos até domingo, pelo menos com o nome. Se você não puder quitar, não tem problema, mas dê certeza. Jéssica, pode colocar meu nome que eu vou participar. Por quê, meus irmãos? Toda a organização depende dos números, depende de quantas pessoas vão, para nós sabermos. Quem está me visitando, a Juliana, o Igor, a irmã Simone, Gilmar, Gilberto, serão super bem-vindos, viu? Podem participar com a gente. Na verdade, o Gilmar não tem nem escolha, né? Porque tem um churrasco lá que nós temos uma pessoa que já é escalado lá e não tem nem reserva. Então, nós vamos fazer dia 25, estaremos comemorando o aniversário da igreja. Dia 19 de outubro, quem vai pregar aqui é o pastor Marcos de Iguaba, e dia 26, o pastor Assis, da Primeira Igreja Batista de Araruama. Mês que vem, próximo domingo, dia 5, nós teríamos um domingo missionário. Iríamos ter aqui os missionários de Burkina Faso. Eles não vão poder estar aqui neste domingo, por questão de saúde. Então, talvez, eu ainda vou confirmar com a igreja, mas talvez eles venham para cá no dia 12. Domingo de manhã vai ser uma apresentação do que eles fazem lá em Burkina Faso, e vai ter um fórum. O que é um fórum? É a oportunidade da igreja participar diretamente, perguntando aos missionários quais são as dificuldades, o que os irmãos têm curiosidade de saber. Domingo à noite, quem pregará será o esposo da Thaís. A Thaís formou comigo o Caçambino lá em São Paulo em 2017. Ele é de Burkina Faso, ele vai pregar em francês e a esposa vai traduzir domingo à noite. Se Deus permitir, dia 12, tá bom? Mas eu confirmo com a igreja antes. Dia 5, que é o próximo domingo, como é o mês do aniversário da igreja, quem vai pregar à noite vai ser o Diácono Castilho. A igreja começou na igreja dele, e nós vamos... na casa dele. A igreja começou na casa dele, e ele vai abrir o mês de aniversário. Ele vai trazer um pouco da história, e também trará a palavra para a igreja. Queridos, vamos lá. Como eu vou ficar o mês de outubro todo sem pregar, então, provavelmente, hoje eu tenho que pregar 2 horas, correto? Então, até 11h10 a gente acaba. Nós vamos ler Salmo 1. Queridos, eu até parei ontem para pregar, para preparar a mensagem de Colossenses, mas essa semana foi muito cansativo para mim mentalmente. Terminei uma pós da elaboração do TCC, tive uma mente muito cansado. Aí ontem eu sentei, peguei os comentários, peguei a Bíblia e comecei a elaborar o sermão.
mas minha mente estava assim, estava aguentando. Mas, pastor, quer saber, eu não vou elaborar um sermão novo não, vou pregar algo que eu já preguei. Em agosto de 2023 eu peguei esse sermão, então aí já tem mais de 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses que eu preguei esse sermão. Quero compartilhar novamente com a igreja, Salmo 1, a felicidade do justo. A felicidade do justo. Esse título por si já é bem provocante. Por quê, meus irmãos? Se eu parasse e pedisse para cada um do que aqui presentes estão para imaginar uma pessoa feliz, talvez quem você pensaria que fosse feliz? Talvez pensaria em muitas coisas, mas não colocaria nesse molde um justo. Porque às vezes nós temos a ideia de que ser justo, ser uma pessoa piedosa, ser um cristão, ser uma pessoa da fé, não tem como ser feliz. E talvez pense no jogador de futebol, no jogador de NBA, uma pessoa muito rica, uma pessoa que faz o que quer, o que dá na telha. A gente pensa esse caminho da felicidade. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, e portanto ela é incontestável, portanto ela está acima da minha opinião, ela está acima da vossa opinião, ela está acima de qualquer opinião humana, diz que há um caminho para a felicidade que é diferente. E o caminho para a felicidade é o caminho de justiça. Tornamos-nos justos em Cristo Jesus e descobrimos essa pérola da vida, que é a felicidade. Afinal de contas, se eu perguntasse aqui, eu tenho certeza que todo mundo iria levantar a mão. Quem aqui quer ser feliz? Isso faz parte da nossa natureza, está impregnado em nós. Os filósofos antigos antes de Cristo, como Aristóteles, falavam que a grande finalidade do homem é encontrar o maior bem. E qual é o maior bem? A plena satisfação, a eudaimonia que ele falava, que é a felicidade. E aí Jesus, no seu Sermão da Montanha, ele começa da seguinte maneira: bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, completos, felizes, alegres, são aqueles que seguem na minha palavra. E não é diferente, o salmista, ele vai falar um caminho para a felicidade, que é um caminho muito distinto do que o mundo pinta, mas que certamente é o caminho correto, e é isso que nós vamos ver hoje em Salmo 1. Diz assim a palavra de Deus: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Versículo 4. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Pedimos a Tua direção, orientação, iluminação. E, sobretudo, nos ajude a aplicarmos estas verdades no mais profundo do nosso ser, para que possamos, Deus, sermos justos segundo o Teu olhar. E, enquanto vivermos, experimentarmos a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, 4 verdades saltam aos nossos olhos apenas com o primeiro versículo. 4 verdades. E eu quero destacar 4 verdades, então, no versículo 1 do Salmo 1. A primeira verdade é a seguinte: a felicidade é possível. A felicidade é uma constatação do salmista. Olha o que ele diz: feliz é, ou bem-aventurado é aquele. O salmista não está olhando para o horizonte da história humana
e encontrando a felicidade apenas no porvir. Nós, enquanto Igreja de Cristo Jesus, sabemos que a história não é tudo. Sabemos que a história tem um fim escatológico. O que significa isso? Significa que a história humana, que a minha e a sua vida, tem um destino final. E que destino final é esse? Se encontrar com o juiz de toda a terra. Para alguns será alegria eterna, para outros sofrimento eterno. E nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, sabemos que o gozo da vida que iremos experimentar lá é incomparável. Todavia, essa verdade não anula a verdade do Salmo 1, que diz que é possível ser feliz ainda nessa vida. Porque ele faz uma constatação: feliz é aquele. Não é feliz aqueles que serão assim. Não é que aqueles que fazem isso serão ou adquirirão a felicidade. O salmista faz uma constatação inequívoca: há pessoas que são felizes. Até porque, meus irmãos, se tem uma máxima no seio da Trindade, no seio do nosso Deus, é que o nosso Deus é totalmente alegre. Às vezes a gente pinta um Deus carrancudo, iracundo, um Deus que tem prazer em punir. Muito pelo contrário, o nosso Deus é um Deus totalmente satisfeito em si mesmo. Na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles têm plena comunhão e têm abundância de satisfação, de alegria, de contentamento uns com os outros. Assim como Deus é feliz, assim como Deus é alegre, o seu povo que cultua esse Deus deve irradiar ainda no presente momento, no presente século, a alegria que ainda virá, mas que já é real em nossa vida. Queridos, eu sei que diante de muitos fatos, dos noticiários, daquilo que nós nos deparamos com a vida, na relação da nossa família, na relação da nossa amizade, na relação da nossa profissão, eu sei que às vezes a gente cai no ceticismo. Deus, será que de fato é possível nós encontrarmos satisfação nessa vida e vivermos felizes? Sim, meus irmãos, o salmista diz que é possível e faz uma constatação. Portanto, primeiro, quero afirmar, como salmista, que é possível ter uma vida de satisfação e de verdadeira alegria. A segunda verdade que salta aos nossos olhos no versículo 1 é que a felicidade é uma consequência. A felicidade não é um alvo, a felicidade é um efeito, é uma consequência. Consequência de quê? Consequência da santidade. Consequência de uma vida separada e distinta da vida do mundo. Nós somos separados por Deus e para Deus. Isso significa ser santo. O que significa ser santo? Uma pessoa que nunca pecou e que nunca peca? Não. Ser santo significa uma pessoa que foi extraída do mundo, separada para Deus e por Deus. E a partir dessa separação, ele ganha uma nova natureza, um novo pendor, uma nova mentalidade, novos valores, um novo curso de vida, um novo estilo. E em vivendo a justiça de Deus, ele descobre que é possível ser feliz e experimentar a verdadeira alegria nesse mundo. Observe comigo o versículo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Geralmente, a gente iria escrever diferente. Feliz é aquele que, em uma ação positiva, aquele que faz, aquele que tem, aquele que sonha. O salmista começa com uma ação negativa. Feliz é aquele que não, aquele que se abstém, aquele que se separa do mundo, aquele que não tem ouvidos para os conselhos dos perversos. E aqui eu já quero fazer uma pergunta para os irmãos: quem é que tem te aconselhado? Aí você fala assim: pastor, faz muito tempo que eu não vou no consultório do pastor, faz muito tempo que eu não sento no divã, faz muito tempo que eu não peço conselho a ninguém. Meus irmãos, não existe ninguém que não é aconselhado. Não existe. Talvez você não esteja consciente do grau de influência que o mundo está exercendo sobre você. Talvez você não tenha consciência de como há várias opiniões que, mesmo que você fale assim, não, aquela opinião não me afeta, talvez você não tenha tanta consciência, mas todo mundo está sendo aconselhado por algo ou por alguém.
por um sistema, por uma ideia. E a questão é, quem é que está aconselhando seu coração? Em quem você encontra um parâmetro para dizer o que é certo e errado? Em quem você encontra um parâmetro para dizer o que de fato gera felicidade e o que de fato não gera? Então não é se eu estou sendo influenciado, mas quem está me influenciando, a quem eu estou dando os meus ouvidos. E aí o salmista fala que a felicidade está em não seguir o conselho dos perversos, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Então observe que para o salmista é possível nós já termos um ganho imenso pelo simples fato de termos uma abstenção sábia, uma abstenção salutar, não ouvir conselhos dos perversos, não se deter no caminho dos pecadores e pior, não se assentar com os zombadores. Há uma progressão. Aquele que ouve perverso, aquele que cede a algumas ideias erradas, provavelmente vai começar a parar e vai ter comunhão com os pecadores. E depois aquele que ouve e que para se assentar e ter prazer com os pecadores, vai começar a se tornar um zombador, um opositor à verdade de Deus. Por isso o salmista começa com aquilo que é mais rudimentar. Não ouça o conselho dos ímpios. Quem é que aconselha o seu casamento? Quem é que aconselha a criação dos seus filhos? Quem é que aconselha sobre os seus pensamentos? A partir do momento que você define quem, isso vai ter um efeito direto na sua saúde emocional e no seu estado da alma e do seu coração. Portanto, a segunda verdade é que a felicidade é um efeito, é uma consequência da santidade. Porque no caminho de separação da inimizade com Deus, nós encontramos a bem-aventurança. E aí, meus irmãos, a terceira verdade, que é uma consequência dessa segunda, é que a busca pela felicidade não justifica os meios. Ora, observe que o salmista fala o seguinte: feliz é aquele que, aí dá 3 não. Ou seja, o caminho da felicidade, o ser feliz, pode ser uma busca razoável, pode ser uma busca até natural de todo ser humano. Todavia, em nome da felicidade, nós não podemos e não devemos fazer tudo e qualquer coisa. Eu e minha esposa, nós gostamos de assistir, às vezes, alguns seriados, alguns filmes, e a gente está assistindo um seriado que se chama This Is Us. É um drama familiar, muito bom, por sinal. A questão é que, na 6ª temporada, um casal que começa cheio de flores na primeira, se divorcia. E uma das razões é, a gente não encontra mais felicidade nesse casamento, e por isso eu vou me divorciar. É comum ou não nós encontrarmos esse tipo de conselho no seio da igreja? Está mais feliz? Divorcie. Como se a felicidade fosse uma razão em si para eu fazer algo da minha vida. Mas o salmista faz o caminho oposto. A felicidade não é o destino, a felicidade não é o alvo. O alvo é ser santo, o alvo é se submeter à lei de Deus. E quando eu me submeto aos padrões de Deus, aí sim eu dou de cara, no bom sentido, com a felicidade. Eu descubro a verdadeira razão de ser da minha vida. Eu me encontro em harmonia comigo mesmo. Por quê, meus irmãos? Nós fomos criados para Deus e por Deus. Portanto, no encontro com Deus e com a sua lei, nós encontramos a felicidade. Por isso, a terceira verdade que nós estamos elegando aqui é rudimentar e essencial. A felicidade não justifica os nossos meios. Como isso aqui tem sido a máxima do presente século. Se te faz feliz, faça. Se não te faz feliz, abandone. Tem sido assim. Tem sido assim. Às vezes, uma das maiores dificuldades na vida pastoral, no aconselhamento, é isso. É tirar essa idolatria da felicidade. Então, meus irmãos, é natural que a gente busque a alegria e a felicidade. Mas não ao custo de tudo. Porque se eu negociar a santidade de Deus em busca da felicidade, um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou descobrir que eu abri a mão da verdadeira alegria. Sobretudo naquele grande dia, quando eu me encontrar com o Senhor e o juiz de toda a terra.
E a quarta verdade que nós podemos elencar é que nós precisamos ter um cuidado bem precioso com o nosso coração acerca, e eu já falei isso no primeiro ponto, de quem nós iremos ceder os nossos ouvidos. Porque o caminho de declínio no salmista é muito claro. É muito claro. Meus irmãos, quem aqui de nós, talvez nem todos passou por essa experiência, mas é possível que a gente, num momento da vida, tenha ouvido algo e tenha dito o seguinte: não, aquilo ali eu nunca vou fazer. Não, aquilo ali eu nunca vou ver. Não, aquilo ali eu nunca vou experimentar. A gente é firme nisso. Aí o tempo passa, a gente começa a ouvir uma coisa aqui, uma coisa ali, e aquilo ali começa a relativizar essas nossas posturas internas. E aí a gente começa, rapaz, quer saber, eu vou dar ouvido para esse cara. Aí a gente começa a parar e começa a ver por um outro prisma aquilo que eu nunca faria. Aí depois eu não somente estou praticando aquilo que eu falei que eu não queria praticar, como estou incentivando a outros a praticar aquilo que eu falei que eu não queria praticar. Eu começo a me tornar um opositor da verdade. Por isso o salmista fala: muito cuidado com os conselhos com os quais você está ouvindo. Versículo 2. Versículo 2. Eu vou ler o versículo 1, não o 2. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos pecadores. Pelo contrário, olha só agora, que o salmista agora vai fazer o caminho inverso. Pelo contrário, ou seja, a vida cristã, a vida de felicidade, não é uma vida só de passividade. Eu não vou fazer as coisas erradas, então está tudo certo, eu vou ser feliz. Não! A vida cristã é uma vida positiva, é uma vida dinâmica, é uma vida de decisões, é uma vida de escolhas. E aí o salmista agora vai dar um caminho positivo. Primeiro ele falou do caminho da abstenção, do não fazer. Mas agora ele vai falar: todavia, entretanto, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Quem tem prazer na lei do Senhor vai saber discernir os conselhos que ouve, se é um conselho bom ou um conselho ruim. Quem tem alegria na lei do Senhor vai saber que se deter no caminho dos inimigos de Deus não é bom. Quem tem prazer na lei do Senhor vai saber que a verdade de Deus, na verdade, é a verdadeira liberdade e a verdadeira alegria. Por isso o salmista diz que a pessoa feliz, o justo, tem prazer na lei do Senhor. E queridos, aqui tem algo que eu gosto muito, porque é bem verdade que a vida cristã exige de nós disciplina. A gente acabou de estudar Provérbios, correto? E Provérbios fala muito de disciplina. E nós precisamos de disciplina para tudo na vida. Tudo que a gente quer ter sucesso, a gente precisa de disciplina. Todavia, deixa eu abrir um parênteses aqui importantíssimo. Importantíssimo. A nossa relação com Deus, que é um Deus vivo, que é um Deus totalmente satisfeito em si mesmo, que é um Deus cheio de graça e misericórdia, não pode ser um Deus totalmente, aliás, não pode ter a nossa relação totalmente baseada na disciplina. Se toda vez que eu venho para a casa de Deus, se toda vez que eu vou ler a Bíblia, se toda vez que eu vou orar, eu tenho que negar a mim mesmo 1000 vezes, tem alguma coisa errada em meu coração. Isso é farisaísmo, isso é religião, isso é querer ser salvo pelas obras, mas não é evangelho. Porque não tem como a pessoa ser salva por Cristo Jesus e não ter prazer nas coisas do alto. Portanto, eu não me satisfaço em uma pessoa que vem na igreja periodicamente, com regularidade, e não tem a alegria da comunhão. Para mim, talvez você está no liame, no fio entre verdadeira religião e falsa religião. Então a questão é, aonde eu encontro prazer? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? E eu posso estar na igreja, que é coisa de Deus, e ainda assim não estar tendo satisfação em Deus. Essa não é a vida cristã. A vida cristã não se resume em subordinar o corpo, mas ter uma alegria no coração que pulsa para fora. E por isso eu me reúno, e por isso eu leio a Bíblia, e por isso eu oro, e por isso eu canto. Porque faz parte do ser que é vivo, faz parte do ser que encontrou a salvação em Cristo Jesus, expressar-se, se movimentar, se dinamizar. Por isso te pergunto, em onde você encontra prazer?
se você não encontra prazer em nada que é da esfera de Deus, você está perdido. E você está muito perdido. E você precisa abrir os seus olhos, dilatar o seu coração para essa verdade. Por isso, o salmista fala que aquele que é justo e que é feliz tem prazer na lei do Senhor. Aí você fala assim, pastor, mas como é possível ter prazer na lei? Como é possível? Queridos, é possível a partir do momento que você entende lei de quem? Do Senhor. Que Senhor é esse? É aquele Senhor que encarnou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua obra de salvação. Enviou o Filho, e o Deus Filho se encarnou para morrer por mim e por você. Esse é o nosso Senhor. Eu sei que o termo Senhor está bem defasado, eu sei que há uma carga negativa muito forte, mas o nosso Senhor é um Senhor que não nos matou quando poderia, mas que morreu em nosso lugar por livre graça, misericórdia e amor. Quando eu entendo que essa lei vem dele, dessa pessoa que nos ama, dessa pessoa que se tornou um de nós e que morreu em nosso lugar, automaticamente a sua lei será para nós alimento. Automaticamente essa lei do alto será para nós ingrediente de verdadeira alegria. E nós teremos prazer em conhecer a vontade de Deus, porque Deus é o Deus que nos salvou. Tiago 1, versículo 25, vai falar que a lei do Senhor é a lei da liberdade. Às vezes a gente acha que a lei nos restringe, muito pelo contrário, ela de fato restringe o pecado, o homem mau que é em nós. Mas quando nós estamos submetidos à lei de Deus, nós descobrimos a verdadeira liberdade, porque a lei de Deus é a lei da liberdade. Por isso o salmista fala que o verdadeiro justo é uma pessoa que se absteve do mundo mau e que encontrou na lei do Senhor verdadeiro alimento para a sua alma, e nela medita dia e noite. Queridos, é possível a gente amar uma pessoa ou algo e não pensar nessa pessoa, nesse algo, em hipótese nenhuma durante o dia? É possível. É possível a gente se esquecer de quem a gente ama. Eu estou falando de esquecer no sentido de, minha esposa falou para ligar 3 horas e eu esqueci de ligar. Não estou falando disso. Estou falando que é possível eu viver sem levar em consideração a pessoa da minha esposa e das minhas filhas? Impossível. Porque eu as amo. Impossível. Aí você fala assim, não pastor, é possível sim, porque eu amo Deus e eu penso nele, então você não ama Deus. É impossível. Tudo que você ama, você pensa. Meus irmãos, eu já fui vascaíno roxo. Graças a Deus eu sou mais, sofro menos. Mas irmão, eu sabia nome de zagueiro, de goleiro, de reserva, de posição, de tudo. De tudo, sabia tudo. Porque eu amava o Vasco, gente, era um negócio impressionante. Era um negócio impressionante. Ainda bem que não exige amor incondicional futebol, né? Mas por quê, meu? Porque eu amava de maneira exacerbada. Agora, um time que não me dá nada. E mesmo que fosse um time que desse mundial, o mundial do Vasco não é nada para mim. É legal, a gente gosta de futebol, faz parte da nossa cultura. Mas ainda assim que me desse, nada me deu. Eu amava, e quando eu amava eu pensava, porque é impossível você amar e não pensar. A sua mente é cativa do seu amor. Portanto, se Deus não é objeto da minha mente, do meu pensamento, durante o dia, durante a noite, quando eu vou fazer algo, se eu não raciocino, levando em consideração a pessoa santíssima de Deus, é porque eu ainda não amo. Porque quem ama, pensa no objeto do seu amor e pensa nas implicações, nos desdobramentos das nossas decisões em relação àquela pessoa que nós amamos. Por isso que uma esposa pode reclamar com muita justiça quando fala para o seu marido que ele nunca pensa nela, ele fala assim, você não me ama mais, fala, não, eu te amo sim, tá vendo que te dou gostoso, não ama realmente. Porque se a gente não pensa em algo ou em alguém, nós estamos revelando que aquilo não ocupa o espaço do nosso coração. Que coisa, né, meus irmãos? Está vendo como... É por isso que eu não gosto de coisa legalista, sabe? Porque não dá conta. Tem gente que dá lei, mas não aponta para o Senhor. Aí a lei realmente não tem graça, é uma lei fria, rígida, seca. Agora, quando você revela o Senhor do Evangelho,
que morreu por você, aí você dá a lei, e aí é algo gostoso, prazeroso. Só apresentar a lei e tirar essa característica do Senhor, lógico que a lei do Senhor, ela é viva, eficaz, a palavra de Deus é viva, eficaz, e ela traz um senso de condenação, isso faz parte do Evangelho. O que eu estou falando é que a vida de igreja, ela parte do Senhor para a lei, porque são corações que foram capturados no bom sentido, por esse amor que nos liberta, e nos joga de volta para a lei, porque a lei agora se torna alimento, e não mais condenação. Aquele que ama o Senhor, ama a sua lei. Terceiro, meus irmãos, nós vamos falar o terceiro e o versículo 4, 5 e 6 juntos depois. Eu não vou me alongar até a nossa jantinha, e eu também estou muito bem para ficar falando não. Versículo 3. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Observe que o justo, ele tem um estilo de vida que é de santo, ele tem uma vida de abstinência, de abstenção de algumas coisas, ele tem uma vida positiva de prazer na lei, e agora ele é tratado como uma pessoa que é cuidada por Deus, ele é plantado. Observe que essa árvore, ela não nasce de maneira silvestre, ao acaso. Observe que ela sofre a ação. Você é o agente passivo agora, você é plantado, você é cuidado. Deus é o jardineiro, pega os justos e planta na beira de um rio, que é a si mesmo a fonte da vida. Observe que fala que o justo é como uma árvore cuidada, plantada, irrigada, porque ele sofre a ação desse Senhor da lei, e o Senhor da lei é um jardineiro de amor perfeito, que poda, que cuida para que a gente produza frutos para a sua glória. Gente, que coisa linda! Se você é um salvo em Cristo Jesus, essa é uma metáfora, esse símbolo é muito belo. Você é comparado a uma árvore que é cuidada, que tem um jardineiro que cuida, que te plantou no lugar ideal, adequado para frutificar e para dar resultado para a glória de Deus. E aí, como que o Senhor cuida? Ele cuida por meio da sua lei, para que a gente possa o quê? Produzir frutos e prosperar naquilo que a gente faz. O que significa dar fruto no tempo certo? Queridos, sabe aquela pessoa, pensa uma pessoa, que a pessoa está feliz, está cheia de dinheiro, mas não se vai desce, não se torna arrogante com dinheiro. Aí essa mesma pessoa que está numa boa condição depois sofre e não fica murmurando por causa do sofrimento. O que significa isso? Fruto das estações apropriadas. Quando essa pessoa está bem sucedida, ele não se vai desce, ele continua simples. É o fruto do contentamento, é o fruto da satisfação em Deus, da riqueza. Mas quando essa pessoa está no sofrimento, essa pessoa não murmura, ela dá graça. É o fruto da perseverança, é o fruto da alegria, é o fruto da fé em meio ao sofrimento. Ou seja, as estações mudam, mas o justo dá frutos apropriados para cada estação da vida. Se você é crente em Cristo Jesus, você sabe da dor que você já passou e da felicidade que você já passou. Seja na felicidade, seja na dor, a sua referência é sempre Deus, porque Deus está ali cuidando de você. E aí você não entra em depressão, você não quer acabar com a sua vida no sofrimento, porque você tem os vestígios desse jardineiro que cuida de você. Mas quando você está na alegria, você não esquece de Deus, você não esquece da igreja, você não abandona Deus, porque você sabe que aquela riqueza, aquela bonança também é fruto da boa dádiva e da boa mão de Deus. Ou seja, o justo aprende a se adequar por meio da lei de Deus às estações da vida. Ora, nós vamos precisar de sabedoria, ora de perseverança, ora de fé, ora de alegria, e nós vamos produzir, porque esse bom jardineiro, por meio da sua lei, por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito, está germinando isso em nós. Portanto, versículo 1, 2 e 3, molda o justo feliz. Observe o seguinte, justo feliz. Não um feliz que se tornou justo, mas um justo que se tornou feliz. Busque a justiça e você vai descobrir a felicidade. Busque a felicidade e você não vai ser nem justo nem feliz, porque esse caminho não pode ser invertido. Por fim, vou acabar aqui. Versículo 4, 5 e 6 fala do caminho oposto. Fala daquele que não tem raiz. Fala daquele que é como palha seca, que dá um vento e não tem fruto apropriado para as estações, mas é carregado.
mas se torna um com as circunstâncias. Versículo 4, 5 e 6. O mesmo não acontece com os perversos. Meus irmãos, que coisa! O mesmo não acontece com os perversos. Só como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O que leva à destruição, meus irmãos? O caminho perverso. Sabe o que significa? Que para a gente se destruir, basta Deus nos entregar a nossa própria perversidade. Não precisamos de um outro impostor. Não precisamos de Satanás. Se Deus não interferir no nosso caminho, o caminho autônomo do homem é o caminho de destruição. Por isso, dê graças a Deus quando Deus intervém no seu caminho por meio de uma palavra, por meio de uma disciplina. É Deus querendo tirar você do caminho da destruição. Porque quando Deus nos entrega a nós mesmos, nós autos nos destruímos. E eu encerro com o versículo 5, que diz assim: serão condenados quando vier o juízo. Queridos, talvez o mundo tenha raptado o seu coração e tenha enganado você, assim como tem enganado a muita gente, como já me enganou. A gente olha para a exterioridade da nossa vida e fala assim: não, está tudo certo, está tudo bem. Mas como eu disse no início do sermão, a história não acaba aqui. E o salmista fala: serão condenados quando vier o juízo. Sabe o que significa? Coloque a coisa em perspectiva. Coloque a coisa em perspectiva. Eu gosto de dar um exemplo que diz o seguinte: vamos supor que a gente tenha uma viagem para outro país, que dá para ir de ônibus. E aí você pega o pior ônibus que tem. Pior ônibus. Desconfortável, sem ar-condicionado. Aí você passa lá 6 dias, pelo menos, para ir para um lugar desse. Horrível, horrível. Todo lugar que você para comer é horrível. Mas você chega lá no destino. E o destino vale a pena. Você olha para trás, poxa, que caminho difícil. Mas foi o caminho que te levou onde você quis. E o destino final fez valer a pena todo o percurso. Quando você estiver no seu destino, é notório que talvez a alegria vai ser tão grande: rapaz, eu faria a viagem de novo. Eu encararia tudo de novo, porque eu cheguei lá onde eu queria. Agora vamos supor que você pega um avião de primeira classe. A viagem seria curta, assim, tem tudo do bom e do melhor. Ar-condicionado, a poltrona deita, sei lá, você tem filme, tem tudo ali. Só que no finalzinho, o avião cai, você morre, e você não chega no destino. Qual viagem você preferiria fazer? Se fazer, mas você não acredita fazer uma pergunta para essa. Isso aí é o óbvio. Não é tão óbvio assim não, meus irmãos. Não é tão óbvio assim não. Porque às vezes a gente está nesse avião e está indo para o inferno, a gente diz: não, aqui está tão gostoso. A gente sabe o destino. E aí, no final, sabendo que o destino não é bom, deve relativizar tudo aquilo que está no caminho. E aí, quando você sabe que o final é certo, é garantido, por mais que seja uma viagem dura, você olha que é uma viagem certa e que faz parte de um destino glorioso. Por isso, nós precisamos parar de olhar só para o imediato e olhar para algo que é mais certo do que o ar que nós estamos respirando agora: o juízo de Deus. O nosso encontro com o Senhor é mais certo do que o dia de hoje, meus irmãos. A questão é, eu estou fazendo dessa viagem um destino certo ou um destino duvidoso? Não olhe para o ônibus ou para o avião. Olhe simplesmente para onde você está indo. Se para onde você está indo você vai encontrar a graça de Deus, aí sim, Deus pode dar um avião e facilitar a viagem. Mas mesmo se não der, o valor eterno daquele ônibus caindo aos pedaços, esse vai ser 1000 vezes melhor do que o avião de primeira classe que cai e nos leva para um destino indesejável. O salmista está nos chamando para colocar o juízo em perspectiva da nossa história, para a gente colocar
colocar aquele ponto que é certo como algo que deve interferir na nossa vida de hoje. Que o Senhor te conduza ao caminho de sabedoria e, por fim, ao caminho de verdadeira alegria e de verdadeira felicidade. Amém, meus irmãos? Amém. O Senhor nos dê sabedoria e nos ajude. Vamos orar? Essa igreja se coloque de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento. Se você quer acompanhar Jesus Cristo por meio dessa igreja, se você quer uma visita pastoral, se você quer conhecer mais um pouco do Evangelho, fale conosco, nós estaremos com as portas abertas para caminhar com você no caminho que o Senhor quer que você caminhe. Vamos orar, vou pedir o irmão Cleber que esteja orando nesse momento. Eterno Deus, nós te bendizemos, porque a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, mais uma vez, Deus, nos foi transmitida com clareza. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem tornado pessoas felizes na medida, Deus, em que aceitamos a Cristo e vivemos segundo a sua orientação. Nós te pedimos, ó Deus, para que aqueles que aqui se encontram e porventura ainda não tenham tomado uma decisão sábia ao teu lado, que o façam, para que experimentem, ó Deus, tamanha felicidade, tamanha segurança. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos segundo a tua vontade, a superarmos as nossas limitações, ó Deus, e sempre, ó Pai, apontarmos o caminho da verdade e da vida, que é Cristo Jesus. São sobre os que pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar.